Vamos lá, continuando a falar sobre os transgênicos, vamos ver agora sobre a segurança alimentar. Ela está relacionada a quão tóxico, e alérgico esse produto pode ser. Alguns alimentos como leite, ovos, pescados, crustáceos, trigo e nozes, soja e amendoim possuem um potencial alergênico natural. Então, possuem substâncias que costumam causar alergia, naturalmente. Portanto, a Organização Mundial da Saúde desaconselha o uso de genes desses alimentos para serem aplicados ali, para serem feitos experimentos com transgenia. Até hoje, os experimentos que mostraram que apenas 1% das pessoas que se alimentaram de OGMs apresentaram alguma reação negativa em relação aos mesmos. Vamos falar então sobre as vantagens e desvantagens do uso de transgênicos no plantio, nos alimentos. Vantagens: aumento da produtividade das colheitas, tolerância de plantas a condições adversas de solo e clima, aumento da produção de fármacos, de medicamentos, aumento do potencial nutricional, quantidade de nutrientes dos alimentos e alta resistência às pragas. Essa resistência se deve ao fato de usar muito agrotóxico, como eu já expliquei para vocês. Desvantagens. A primeira desvantagem é que as sementes resistem a uma grande quantidade, uma elevada quantidade de agrotóxico. Então, isso vai acabar contaminando o solo, a água, rios, enfim, o ambiente. A geração de novas pragas. Então, essas sementes transgênicas podem fazer com que novas pragas surjam, bem como novas plantas daninhas. Danos a espécies não alvos. Então, numa região que, vamos supor a soja, numa região que você tem soja transgênica e soja não transgênica, natural, pode haver contaminação. Então, isso pode levar dano às espécies. Alteração da dinâmica dos ecossistemas. Ainda pode ser observado produção de substâncias tóxicas e perda de biodiversidade. Justamente pelo fato que eu falei, dessa contaminação, As espécies de sementes que são naturais podem acabar se misturando, se contaminando com essas sementes aí transgênicas. Notícias polêmicas com transgênicos. Os transgênicos causam até 3 vezes mais câncer em ratos, diz o estudo. Os cientistas compararam tumores que apareceram em ratos que comeram milho transgênico por 2 anos. Segundo o estudo divulgado nesta quarta-feira, a mortalidade das fêmeas que receberam esse tipo de alimento é 2 ou 3 vezes maior em comparação com as que comeram alimentos normais, não alterados. As chances de tumor nos ratos que consomem milho transgênico também foram até 3 vezes maior. Então, em ratos, a chance de apresentar tumores e câncer é 3 vezes maior quando faz o uso, quando tem na dieta, faz uso de alimento transgênico. Notícia polêmica com transgênicos. A Câmara aprova o projeto que muda o rótulo de produtos. Atualmente, o símbolo de triângulo, que é preenchido por um T, é o alerta. O aviso será por escrito e só quando o transgênico superar 1% da composição. Senão, não precisa estar contido na embalagem. A comissão rejeita o projeto que retira do rótulo o símbolo de alimentos transgênicos, O Senado rejeitou esse projeto em 13/10/2015. O projeto desobriga a indicação do ingrediente transgênicos em alimentos. E aí foi rejeitado. Então, deve permanecer o símbolo de transgênico no rótulo. Considerações finais. Atualmente, a biotecnologia exerce um papel de grande importância
e não existe tecnologia sem risco. Os transgênicos, fruto da tecnologia, já são uma realidade inevitável. Ainda há falta de informações sobre os seus efeitos benéficos ou maléficos, mas, como a gente viu, já tem estudos que mostram que o uso de alimento transgênico pode aumentar, né, o número ali de casos, a chance de vir a ter câncer devido a esses alimentos. Agora eu vou para a página 89 da apostila, onde fala assim: enquanto aos OGMs na alimentação, que era exatamente isso que nós estávamos discutindo. O uso de organismos geneticamente modificados na alimentação humana não é novo. Há muito tempo já se usam variedades manipuladas geneticamente ou modificadas de fermento, que é uma levedura, né, um fungo, para a produção de pães e massas, porém são transgênicas, por não haver transferência de genes entre organismos de espécies diferentes. Com relação ao emprego de transgenia nessa área, mais recentemente foram criadas plantas de interesse econômico com um maior valor nutritivo, como feijão, milho e que demoram mais para estragar. A Embrapa vem desenvolvendo variedades de soja, feijão, cana e algodão que são resistentes a diferentes tipos de doenças, por meio dessa técnica. Nesse caso, essas variedades são consideradas transgênicas. A Universidade Federal do Rio produziu, em 2006, uma cabra transgênica, cujo leite apresenta proteínas humanas que podem ser usadas em diversos tratamentos, como a produção de fatores de coagulação do sangue em pacientes com hemofilia. Descubra mais sobre essa doença no box a seguir. O que é hemofilia? A hemofilia é um distúrbio genético hereditário que afeta a coagulação do sangue. O sangue é composto por várias substâncias, onde cada uma delas tem uma função. Existem cerca de 13 tipos diferentes de fatores de coagulação e seus nomes são expressos em algarismos romanos. Assim, existe desde o fator 1 até o fator 13. A pessoa com hemofilia apresenta baixa atividade do fator 8 ou 9. Pessoas com deficiência na atividade nesses fatores possuem hemofilia A, enquanto que aquelas com deficiência de atividade no fator 9 possuem hemofilia B. Como esses fatores apresentam baixa atividade nessas pessoas, a formação de coagulação é interrompida antes da produção do coágulo e, por essa razão, os sangramentos demoram muito mais para serem controlados. Ou seja, se a pessoa sofrer um corte, um acidente, ela não vai ter o estancamento ali do sangue, ela não vai ter esses fatores de coagulação e aí ela vai perder muito sangue e pode até acabar morrendo, conforme o grau da doença. Então, é uma doença, acaba sendo uma doença bem grave, justamente porque não tem esse fator aí de coagulação. A baixa atividade dos fatores é causada por mutações que ocorrem no DNA, justamente em regiões responsáveis pela produção dessas duas proteínas. Quando essas mutações acontecem, as proteínas são produzidas com algumas alterações e por isso mesmo as suas atividades não ocorrem ou são diminuídas. Quem possui atividade do fator 8 ou 9 entre 5 e 40% tem um tipo de hemofilia caracterizada como leve. Quando a atividade varia entre 2 e 5, é moderada, e quando a atividade do fator é menor que 1%, é considerada hemofilia grave. Então, conforme os níveis ali, pode ser classificado hemofilia leve, moderada ou grave. Os sintomas mais comuns são os sangramentos, né? Perda de sangue. Esses sangramentos podem ser externos, como quando ocorrem cortes na pele, ou interno, quando ocorre o sangramento, né, hemorragia, dentro das articulações, dentro dos músculos, ou ainda outras partes internas do corpo. É importante lembrar que
que quando uma pessoa com hemofilia se machuca, não sangra mais rápido do que outra sem hemofilia, apenas permanece sangrando durante um tempo maior e pode recomeçar a sangrar vários dias após um ferimento. Os cortes superficiais não causam maiores problemas. Não causam maiores problemas. O estudo sobre o impacto dos alimentos transgênicos na saúde humana e no ambiente ainda precisa ser bastante aprofundado para que se evitem efeitos indesejáveis a médio e a longo prazo. Então, isso é importante, né? Segue o que nós chamamos de princípio da precaução. Além disso, algumas questões econômicas devem ser levadas em conta, como o monopólio. Monopólio seria quando uma única marca domina, né, as outras. Então, o monopólio de algumas empresas sobre as sementes geneticamente modificadas. Isso é um dos principais pontos, né? Eu comentei com vocês na última aula que normalmente os agricultores, eles têm o seu próprio banco de sementes. Então, eles fazem um plantio esse ano, eles guardam uma quantidade dessas sementes para fazer o plantio no ano seguinte. Quando eles adotam as sementes transgênicas, isso não existe mais. Eles acabam ficando na mão dessas empresas, todo ano eles têm que fazer a compra dessas sementes. Então, aqui nós temos as principais vantagens e desvantagens. Algumas até a gente já viu, né? O aumento da produtividade ao cultivar várias variedades resistentes às pragas. Não é que elas são resistentes, elas levam muito veneno. Diminuição da necessidade do uso de agrotóxicos para evitar o ataque de pragas e consequente redução da contaminação do ambiente. Na verdade, aqui tem um equívoco, né, na apostila. Não é isso que ocorre. Como a gente já viu, a semente transgênica, ela resiste ao uso de muito agrotóxico. Os alimentos acabam sendo mais duráveis e nutricionalmente enriquecidos. Isso é verdade, né? Com tanto agrotóxico que é usado, tende a durar mais, né? Nenhum inseto vai querer chegar perto dele, não. E também são feitos transgênicos que têm maior valor nutricional mesmo. Isso é verdade. Isso seria uma vantagem. Agora, as desvantagens. Dependência dos agricultores em relação às empresas. Então, todo ano eles têm que comprar, né, essas sementes. Ficam na mão dessas multinacionais. Não está comprovado o fato de não haver contaminação de outras espécies com os genes que são introduzidos por meio da transferência horizontal entre espécies diferentes, o que poderia provocar o desaparecimento de espécies nativas. Então, aquilo que eu falei, né? Quando você faz o uso, a inserção ali de sementes transgênicas, isso pode acabar contaminando e levando à extinção de espécies que são nativas. Não há comprovação de que os alimentos transgênicos não afetem a saúde humana. No caso, há estudos com os cobaias que mostram que sim, o transgênico na alimentação pode causar câncer e, na verdade, aumenta até 3 vezes, né, o risco de câncer. Mas ainda não tem esses estudos para humanos. Existem indícios de que alguns deles podem provocar alergias. Então, além do câncer, também pode provocar alergia. Atividade 3. Uma bactéria conhecida como Bacillus thuringiensis fabrica uma proteína que é tóxica para insetos. O gene responsável pela produção dessa proteína foi isolado e incorporado ao material genético de uma espécie de algodão. Então, pegamos uma bactéria, retiramos o gene dessa bactéria e inserimos no algodão. Sobre isso, responda. Letra A. Essa nova variedade de algodão, conhecida como algodão BT, pode ser considerado um organismo transgênico? Justifique. Sim, pois houve a transferência de um gene da bactéria para o algodão. Na letra B, qual seria a vantagem do cultivo dessa variedade de algodão? Como esse algodão passa a produzir uma proteína que é venenosa, que é tóxica para insetos, aqueles que atacarem a plantação de algodão vão acabar morrendo. E na letra C, quais os
quais os potenciais riscos que essa variedade de algodão poderia oferecer ao ambiente em torno da sua plantação. Essa técnica, usando o transgênico, ela poderá também matar os insetos que são polinizadores, como abelhas, por exemplo, ou que ajudam a controlar populações nativas de plantas. E a morte desses insetos polinizadores poderá causar desequilíbrios nos ecossistemas e também a essas plantações.